Então, na continuação do Gênesis 23, nos conta que Sara agora vai ser sepultada, né? E se os irmãos observarem, há todo um cuidado do judeu com a sepultura, né? E se eles vão levar essa tradição aí até o final. Não havia ainda aquela esperança da vida eterna, eles ainda não tinham essa consciência da eternidade propriamente dita, mas eles acreditavam que Deus, o ser infinito, ele tinha um lugar preparado, né, para aqueles que o amavam e que o temiam, né? Já havia Deus se revelado para ele, né, para Abraão, dito que ele teria uma descendência, e a explicação de Deus para Abraão é que nele, em Abraão, seriam benditas todas as famílias da terra, né? Então, essa parte que diz bendita, né, bem dizer, refere-se à quebra, né, de maldição que, por causa do pecado, da queda do homem, passou a todos os homens, né? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E diz também que quando o homem pecou, a morte passou a todos os homens. Se a morte passou a todos os homens, então todos os homens devem morrer. E por que é que eles vão morrer? Justamente por isso, por causa da linhagem. Eles vêm do mesmo sangue do primeiro homem. Então todos os que nascem, nascem com aquele sangue contaminado. Mas há uma promessa em Gênesis 3,15 de que um dia a serpente seria esmagada, né? Uma vez a serpente esmagada, que é Satanás, a morte presa, né? Os inimigos de Deus ali, a morte, o pecado e o diabo presos, aniquilados para sempre na cruz. Então haveria a esperança da redenção, quer dizer, eles passariam da morte para a vida eterna. Em João capítulo 3, no versículo 30, Jesus explica isso, que quem possui o Filho possui a vida. Que no caso ali falando da vida eterna, né? Então, Abraão vai sepultar Sara, né? E vai lamentar e chorar por ela. Esse costume hebreu de lamentar e chorar. Eles lamentavam e choravam. Ainda hoje, os judeus, quando eles têm uma perda dessa, eles lamentam e eles choram bastante. Porque aquela pessoa em vida, ela foi muito importante. Ela trouxe muitas alegrias, né? Ela foi a mãe, né? A mulher velha que era estéril e deixou seu legado, deixou sua história. Veja que ela teve seus erros, seus problemas, como nós temos, né? E não é pouco, né? Acredito que nós temos bem mais do que ela, né? Do que Sara tinha. E os irmãos vão observar no texto que depois que Abraão vai lamentar, né? Ele chora ali, ele lamenta. E ele vai até os filhos daquela terra, né? Que ali é a terra onde ele está peregrinando, já que ele não tem terra, né? Ele vive de terras em terras. Uma espécie de assentamento onde ele chega. Não é bem um cigano, é chamado de nômade. Ciganos são aqueles que se apropriam das terras dos outros e monta seu acampamento. Normalmente deixa dívidas, destruição e tudo. E nômade não, nômade ele peregrina,
O que é isso? Ele mora de tempos em locais diferentes. Mas Abraão, ele nunca deixa prejuízo, ele sempre deixa, né, pessoas orgulhosas, né, da passagem que ele teve por ali. Deixa pessoas alegres, ele sempre honra os seus compromissos. Abraão nunca deu prejuízo a ninguém, né? Assim como todo homem de Deus, né, para que seja chamado de amigo de Deus, é lógico, é necessário que esta pessoa seja guiada, iluminada por Deus, né, de forma que o próprio Deus, né, se alegre, né, daquela pessoa. Então, como Abraão é um homem de Deus, Abraão não vai dar prejuízos a absolutamente ninguém. Pelo contrário, vai sempre estar ajudando. Onde quer que ele chegue, que tenha alguma dificuldade, Abraão ajuda aquele povo. E, dito isto, observemos no texto a seguir, que nós estamos estudando, que ele não quer que nada seja de graça. Por que Abraão não quer que seja de graça? Porque ele sabe que o pessoal daquela terra é ímpio, né? E que nós não podemos fazer sociedade com o ímpio, associações com o ímpio. Toda vez que você fizer associação com o ímpio, você vai saber que a propensão, né, a proporção maior de você ter prejuízos é muito grande. E quando eu estou falando de ímpio, eu não estou lhe falando que de pessoas de longe, né? Talvez você imagine que eu estou lhe falando de pessoas do mundo, né, propriamente dito, mas eu estou lhe falando de pessoas que infelizmente têm atitudes ímpias, né? Atitudes de ímpio mesmo, né? Conselhos ímpios, conselhos mundanos. Então, Abraão, ele sai fora desse tipo de conselho. Você vê que a associação dele é só com a família dele. Ele faz questão de expressar isso, de que ele não está preocupado com o que as pessoas vão pensar, né, dele, mas ele é aquele que vai fazer associações com sua família. Daqui a pouco você vai ver na preocupação dele com o resgate, né, a busca de alguém para casar com seu filho Isaque. Então, no versículo 3 diz que Abraão se levantou diante do seu morto, né, que no caso é Sara, levantou-se, né, e foi comprar a sepultura para sepultar Sara, né. No versículo 4 ele chama os donos da terra, né, aqueles que têm a posse, né, e explica para eles que precisa de um pedaço de terra para fazer um memorial. O que na verdade Abraão vai fazer é inventar, né, uma espécie de sepultura familiar, né? Ele acaba inventando isso aqui. Você não vê em outro lugar isto. Ele começa a fazer isto, né? Em João capítulo 11 você vai ver isto, quando Jesus chega na casa de Lázaro, né, de Marta e Maria, e Jesus pergunta onde é que está sepultado, né, Lázaro, e eles próprios mostram a Jesus. Veja que eles não levam até um cemitério, mas apontam, mostram para Jesus. A sepultura era cavada numa rocha, assim como aqui Abraão. Então veja que essa cultura, né? E olha que Abraão aí tem 3.000 anos de Abraão até a época de Jesus. Então eles vêm fazendo isto, acompanhando o modelo do patriarca. Olha a importância, né, da cultura patriarcal, né? Do costume, do bom costume. O escritor aos Hebreus disse que as más conversações corrompem os bons costumes, né? O apóstolo Paulo diz isso também na primeira carta aos Coríntios. Então, quando você observa a responsabilidade de Abraão em fazer um memorial,
Veja a importância que tem, né, a, a vida de Sara e a vida de Abraão. No versículo de número 4, ele diz: estrangeiro e peregrino sou entre vós. Dá-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte o meu morto diante da minha face. Quer dizer, eu sou peregrino aqui, mas eu também quero participar. Eu quero deixar o meu memorial aqui. Responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo: ouve-nos, meu senhor, príncipe de Deus. Tu és príncipe de Deus entre nós, no meio de nós. Enterra o teu morto, na mais escolhida das nossas sepulturas. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para enterrar o teu morto. Você vai ver a seguir que ele não faz questão de receber nada de graça, né? Ele explica que ele precisa pagar, né? Como eu expliquei na aula passada, ele precisa pagar para que fique registrado ali, né? E no versículo de número 18 e 19 diz: se confirmaram a Abraão em possessão diante dos olhos dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade. E depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Macpela, em frente a Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. Veja, lembra que Abraão morava nos Cavalhares de Manre, essa terra, que vem a se chamar Hebrom, na terra de Canaã. Lembre-se que Canaã, a terra de Canaã, é a terra de Cã, um dos filhos de Noé, o filho amaldiçoado de Noé. Então, os cananeus, que são os que moram em Canaã, crescem, né, atormentados pela praga da maldição que Noé lançou. Você vai ver isso quando a mulher cananeia se aproxima de Jesus e pede-lhe que ele cure a filha. E a filha é curada, mas ela continua sendo cachorra, continua sendo cão. Jesus explica: não posso tirar dos filhos e jogar para os cachorros. Ela explica que também os cachorrinhos se alimentam das migalhas, quer dizer, continua sendo filho de Cã. Jesus vem da linhagem de Sem. Jesus é semita. Falei isso aqui algumas vezes, vou repetindo para vocês lembrarem. Então Jesus é semita, filhos de Sem, né? Lembra que são 3 filhos? Quais o nome deles? Sem, Cão e Jafé. Então sobra aí apenas os cananeus e os semitas. Abraão é chamado de hebreu, porque vem da terra de Éber. Né? Então veja que o povo hebreu, que são os hebreus hoje, é um nome genérico dado a todos os judeus, porque judeus vem da tribo de Judá, né? E hoje nós chamamos de judeus porque foi a única tribo que sobrou. Só sobrou a tribo de Judá. Se hoje alguém tivesse como provar que é da linhagem de Judá, seria rei em Israel, né? Mas a maioria deles se misturaram com outras nações, então não tem como provar mais. Pois bem, então ele pagou, né, a fiança ali, pagou o que devia pelo pedaço de terra. E agora Abraão percebe que está indo embora, né, porque veja bem, esses cuidados de com quem vai casar, escolher a noiva, é mais para a mulher, né? Mas só que Sara morreu antes de Abraão. Mulher trabalhadeira, né? Ela desgasta mais do que o homem, né? Envelhece mais rápido, sofre mais. E andando de deserto em deserto, lógico, Sara sofreu muito, né? E a pessoa já velha, já teve filho velho que já debilita também. E não deu tempo de Sara conseguir para o seu filho uma mulher.
Não deu para fazer isso tudo. Então Abraão, preocupado com isso, vai chamar o escravo da casa mais velho, que é chamado de filho, porque praticamente nasceu ali, né? Que é o mordomo Eliezer, ou em algumas traduções Eleazar, não vai mudar nada. Então, Abraão, já velho, adiantado em idade, aí já estamos em Gênesis 24 a seguir, lembrando que não existe versículo 1. E se você falar verso, nunca diga que aprendeu comigo, porque não existe verso, é versículo, tá certo? Se trate de falar corretamente, irmão. Tá certo? Ah, irmão, mas você tá querendo ser melhor do que os outros? Ó, meu filho, se for para nós sermos como qualquer um que faz relaxado, então para que nós estamos estudando, né? Nós estamos estudando justamente para que nós venhamos dar o nosso melhor para Deus. E o nosso melhor é fazer as coisas corretamente, falar corretamente. Estamos aprendendo para isto, tá certo? Então não se chateie comigo, não. Eu preciso cobrar dos irmãos, né? Eu acho que eu dou exemplo disto, né? Os irmãos me virem pregando, nunca vão ver eu falando, pelo menos que eu perceba, não, né? Nenhuma asneira, né? Às vezes a gente erra, irmão. Infelizmente nós somos assim, pautados de erros e defeitos, mas deliberadamente não, né? Eu vou falar alguma coisa ali que eu não tive consciência, mas sabendo, conhecendo, isso aí não. Então, começa, né, a jornada de Abraão agora sozinho. E a primeira coisa que Abraão vai se preocupar é com quem vai se aliançar ao seu filho. Porque Deus falou que em Isaac, da descendência de Isaac. Então Abraão não pode arrumar qualquer pessoa. A mulher não pode vir do Egito como Agar fez, né? Agar já é do Egito. E Agar foi buscar uma mulher no Egito para Ismael. Abraão não pode fazer isso. Abraão já esteve no Egito, já viu que lá não presta. Abraão já esteve lá, né, com Abimeleque, já viu que o povo de lá não busca a Deus como deve buscar. Então, onde é o lugar onde Deus começou a abrir as madres? Lá na fazenda, lá na terra de Abraão. Não é bem Ur dos Caldeus, mas é terras próximas de Ur dos Caldeus, de onde ele deixou para trás a sua parentela. Olha como Deus é bom. Deus mandou ele sair do meio da parentela, mas Deus não disse quebre os laços parentescos. Deus não faz isso. Deus não manda ninguém abrogar ninguém, nem fingir que não conhece. Não. Isso aí Deus não faz, não. Então, o que é que vê-se aqui? Se vê aqui Deus, o Todo-Poderoso, né? O maior de todos, né? Conversando com Abraão quando ele ainda estava em casa, explicando para ele que ele precisa fazer aliança com sua família e que Isaac é o descendente direto dele, né? E que ele precisa dar continuidade à obra do pai, no caso de Abraão. Então ele vai ensinar os parâmetros da lei a Eliezer, seu mordomo, que é criado como filho, como eu disse, e explica para ele que ele precisa ir buscar uma filha para Isaac, uma esposa para Isaac, né, que vai ser filha de Abraão, porque o costume do hebreu é este, de aqueles que se acamparem para dentro de casa
seja escravo, seja livre, seja esposa, ou seja esposo de um dos filhos, esposa ou esposo, macho e fêmea, eles são recebidos como filho. A partir daquele momento, os cuidados que ele tem com o filho deve ter com aquela pessoa que está agora sobre o seu teto, sobre a sua responsabilidade. Bem, eu sei que você sabe disto, mas estou lhe relembrando. Veja, por exemplo, o caso de Orfa, Ruth e Noemi. Ruth chama Noemi de senhora. E chega o momento em que, quando ela perde os filhos, Ruth apega-se a ela e lhe diz aquela célebre frase, né? Onde você estiver, eu estarei. Onde você pousar, eu pousarei. Sua terra é minha terra. O seu Deus é meu Deus e tal. E Orfa volta, beija e volta. E eu vejo muitas pessoas assim, não sei se por falta de sabedoria ou por só pregar o que se escuta e não vai à fonte. Mas não entendem o porquê que Orfa volta, né? Não compreendem. Primeiro, ela volta porque ela nunca esteve em Belém. Tudo para ela é estranho. Segundo, ela volta porque toda a família dela ficou lá, na terra dela. E por terceiro, planos que Deus tem para a vida de Ruth e de Noemi não são os planos que Deus tem na vida de Orfa. Tá certo? Então Orfa vai recomeçar a sua vida em casa com seus pais. E Noemi considera Ruth como filha. E Ruth agora pegou-se a ela como mãe. Então veja que não é só criticar a pessoa que voltou. Você não acha melhor uma pessoa ser sincero e voltar logo dali? Ela não quebrou o laço de amizade. Não quebrou o laço de nora e sogra. Não. Simplesmente ela vai recomeçar a vida dela. Por quê? Porque a lei de Deus, ela aprova isto. Que a viúva ela está livre para casar novamente. Então não tem nada de errado nisto aí. A única coisa aí que pega é que Orfa deixa de entrar na linhagem do Cristo. Porque poderia ser ela a casar, né, com o avô de Jessé, bisavô de Davi. Poderia ela casar com Obed. Ou casar com o primo. Ou casar com outro ali. Então, a questão de Orfa é que ela não sabe o que ela está perdendo. Mas não tem treta nenhuma, não tem briga nenhuma nisso aí. Eu vejo as pessoas, fulano vai te beijar, muita gente vai te beijar e vai te abandonar. Não está abandonando. Pela lei ela está livre. Não está abandonando ninguém. Ela não nasceu de Noemi. Tá certo? Que Noemi agora, nem Noemi é mais, é Mara, né? Ela não nasce de Mara. Então ela não tem nenhum laço de sangue. E ela não vem de Belém. Então é mais próprio a pessoa voltar para casa. Todo mundo que tem um problema quer voltar para onde, irmão? Quando alguém sofre uma desilusão, ele quer voltar para onde? Para casa, para os braços dos pais, das mães, não é verdade? Então, quando você for pregar sobre esse tema, pense um pouco sobre isto. Tá? Vá sempre à fonte. Vá como se você não tivesse entendido nada. Vá devagar, sem pressa. Você tem uma vida inteira pela frente. Então tenha preocupação no que vai dizer para não sair repetindo esses jargões que tem por aí. Tá certo? Eu vejo muita gente falando muita besteira na hora da pregação. Uma besteira que as pessoas falam muito é: na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. Ô, meu irmão, não está escrito isso na Bíblia.
No livro de Jó está escrito sobre o Leviatã, que é um monstro marinho que Deus cita para Jó que existe, e Jó acredita que existe, né? Que algumas traduções horrorosas aí estão como o rinoceronte ou às vezes um crocodilo, mas só que no livro de Jó diz que esse bicho solta fogo pelas ventas. E é poética, é figura de linguagem, sim, meu filho, mas fogo é fogo, não é água. Em qualquer figura de linguagem, fogo tem que ser fogo, sim ou não? Pois é, então não é bimonte, não é rinoceronte, não é crocodilo, não é jacaré, não é nada disso. É um monstro marinho que Deus disse que existia, que era muito grande, que sua couraça era como ferro e que ninguém podia pescar e que soltava fogo pela venta. E outra coisa, ainda tinha asa e voa. Parece mais com um dragão, né? Desses desenhos que as pessoas fazem aí. Então, a presença deste bicho aí, Deus disse que na presença deste bicho até a tristeza salta de alegria. Quer dizer, finge para não morrer, né? Vai se fingir de doido para não morrer, né? Então, preste atenção no que você vai dizer quando você vai pregar. Então, aí diz o seguinte, versículo 2 de Gênesis 24. Eu vou ler a seguir, né? 24 a seguir. Abraão já velho e adiantado em idade. Veja, velho e adiantado em idade. Velho, você sabe, depois dos 70, disse Salomão, que enfado e cansaço vem. Então, depois dos 70, a pessoa já está no enfado. E depois ele entra no cansaço. Abraão já tem cento e tantos anos, quase 200, né? Então, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Em tudo o que? Já tinha dado as terras a ele, tinha dado filho a ele, tinha dado a família a ele. Abraão estava como Deus quis que ele estivesse. E no versículo 2 diz: Abraão disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía. Veja como o filho dele ainda não está numa idade para assumir tudo que Abraão tem. Então ele deixa o mordomo, que já era cuidador de tudo, lá desde a época em que Abraão e Ló se separam. É o mesmo cidadão administrando. Quantos anos esse cara tem trabalhando para Abraão? Né? Mais de 60 anos. Então, o que é que ele diz? Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa. Veja que os hebreus, os judeus, eles não comem a coxa dos animais. Depois eles abdicam disso, né? Eles deixam isso para lá. Porque a coxa é um sinal de juramento. Coxa é conjuntura. Você vai ver quando Jacó recebe o toque do anjo na coxa, ele começa a manquejar ou mancar, né? Fisgada na coxa, né? Então, essa mão na coxa aqui, debaixo da minha coxa, é um juramento de que a pessoa está levando a intimidade, né? Coxa não é por cima da calça, é por dentro da calça mesmo. Colocava-se a mão por dentro da calça, né? No caso do judeu, aquele vestido, né, cingido. Só usava a calça lá na frente quando são os sacerdotes e sumos sacerdotes. Embora algumas pessoas usavam por os costumes pagãos, né? Mas Abraão não era pagão, então, por ser hebreu, Weber, uma pessoa que anda de tendas em tendas, né? Nômade, né? Então ele usa esse tipo de roupa, que é o vestido. Quando precisa caminhar, cinge os lombos. O que é cingir os lombos, irmãos? É amarrar a roupa, fazer uma espécie de bermuda com aquele vestido, amarrar nas coxas e amarrar no meio e algumas vezes amarrar pelo lombo, pelo ombro aqui.
Então isso é cingir os lombos, porque quando precisasse correr, correria. Precisasse recuar, recuava. Precisasse subir numa árvore, subia. Então, lombos cingidos é sinal de preparação. Então, quando você vê alguém lhe entregando uma revelação aí, falando, cinja os lombos, você já sabe, se prepare. Né? Prepare-se. Ou eu estou cingindo os seus lombos, né? Então, isso quer dizer que Deus está lhe preparando para alguma coisa. E você não pode mais recuar diante disso, já está pronto. Versículo 2, né? Agora no versículo 3, ele pede para que o rapaz jure, né? Para que eu faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Por que não pode? Porque misturaria a nação de Cã com a nação de Sem. Tá certo? Ia misturar os cachorros com os filhos. Jesus disse a samaritana o quê? Não pode tirar dos filhos e jogar para quem? Para os cachorros. Quem fez essa divisão? Abraão. Abraão chama o servo e diz: jure que não vai tomar mulher para o meu filho das filhas dos cananeus. Eu moro aqui, mas eu não sou daqui, então não quero nada daqui. Eu quero alguém que seja crente também, né? Isso que ele está tentando dizer. No versículo 4 diz: mas que irás à minha terra, minha parentela, e daí, veja, não é de lá, é daí, tomarás mulher para o meu filho Isaque. Disse-lhe o servo: porventura, não quererá seguir minha mulher a esta terra? Farei, pois, tornar teu filho a terra de onde saíste? Quer dizer, se ela não quiser vir, eu levo ele? Abraão disse: guarda-te, que não faças lá tornar o meu filho. Quer dizer, se ela não vier, eu posso levar ele? Não, não pode. Ele tem que ficar aqui. O Senhor, Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai. Veja a expressão tomou. Abraão não diz que saiu às cegas. Não, não, não. Deus me tomou, né, da casa de meu pai e da minha mãe, né, da minha parentela, né? E que me falou e que me jurou, dizendo: à tua semente darei esta terra. Ele enviará o seu anjo diante da tua face para que tomes mulher de lar para meu filho. Veja que coisa espetacular. Abraão diz o seguinte: Deus me disse que essa terra toda é do meu filho, mas ele me tirou da minha parentela. Então eu vou buscar uma mulher para o meu filho, para que ele dê seguimento a essa jornada que eu comecei. Isso ele já está lá com cento e tantos anos, né? Quase 200 anos. E quando o servo se preocupa como é que vai trazer a mulher, se é para levar Isaac ou não, ele explica que Deus, que tomou ele da casa do pai e da mãe, da parentela, também vai enviar um anjo, né, adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Veja que expressão. O seu anjo, né, anjo aí com letra maiúscula, teofania, né? Deus agindo dentro daquele ser. E você percebe pela leitura do texto que não houve anjo nenhum, que não apareceu anjo nenhum a Eliezer pelo meio do caminho. Mas isso não quer dizer que Deus não estivesse agindo. Deus está agindo tanto que quando Abraão está orando pelos seus inimigos, os falsos amigos, Deus estava abrindo a madre da mãe desta jovem Raquel, para que esta Raquel nascesse, né? Para que esta Rebeca nascesse, né? Tanto quanto vai acontecer também com a mãe de Raquel. Tanto vai acontecer com a mãe de Jacó,
tanto vai acontecer com a mãe de Labão. E mais ali 10 ou 12 pessoas que Deus, através da oração de Abraão, que ele nem sabia, Deus estava já agindo lá. Então, já é uma ação de Deus aqui. O fato da oração de Abraão ser direcionada por Deus. Oração direcionada por Deus, irmão. Veja que Abraão vai orar a Deus sabendo quem ele é, de onde ele veio, o que está fazendo ali e qual é o próximo passo. Então, aconselho que você pare tudo o que está fazendo e comece a refletir sobre isto. Como vai se orar? Primeiro, conhecendo sua jornada até aqui. Segundo, tendo a consciência de que todos os seus passos até agora foram dirigidos por Deus. E por terceiro e último, você agora vai planejar o próximo passo. Vai planejar o próximo passo acreditando em quê? Que o Senhor enviará o seu anjo diante da sua face para se responsabilizar pelo resultado. Certo? Então, aprenda com Abraão aqui nesse versículo 7. Ele tem história, então ele sabe. Quando a pessoa fala sobre fé, normalmente as pessoas falam sobre fé, o firme fundamento das coisas e tal. É realmente, de uma forma panorâmica, fé é isto. Mas e de onde vem a fé? Você não crê por crer. Você crê porque alguém já lhe deu sinais suficientes anteriormente para lhe provar que os próximos passos daqui para frente, no caso, darão certo tanto quanto deu para trás. Então, a fé é baseada em fatos. Quais são os fatos? Olha, Deus abriu o mar vermelho. Pronto. Isso é fé? Deus abriu pela fé? Ou é um fato? Se foi só pela fé, então ele não abriu o mar. Não há nada que prove. Ficou só na mente de Moisés. Não. Mas passou-se em pés enxutos 3.600.000 pessoas. Só de homens foi 200.000 homens. Fora mulheres e crianças. Certo? Então, a fé é a base. Base. Veja, antes da base, né? Fundamento das coisas que se vê, certeza das coisas que, fundamento das coisas que não se vê, certeza das coisas que se esperam. Veja o que diz na carta aos Hebreus, né? Hebreus 11, né? Veja lá que a gente leu na aula passada esse texto dos Hebreus. Ora, a fé é o firme, veja, firme fundamento, né, das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Se você olhar qualquer versão, a de 95, a versão católica, a João Ferreira de Almeida atualizada, todas vão lhe dar o mesmo resultado. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Um fundamento. O que é um fundamento? Uma sapata, a base, o radier de uma casa. Mas este fundamento, onde é que ele está sendo alicerçado? Lembra o que Jesus disse? Que precisa ser alicerçado aonde? Na rocha.
Então veja, antes do fundamento fé, existe o terreno, existe o local, escolhido por quem? Por mim. Onde eu escolhi fazer a casa? Em tal terreno. Então, a fé começa na escolha da crença, da escolha palpável. Eu acredito que Deus vai fazer algo, mas este algo é só fé? Ou ele vai mesmo fazer? Então não é só crer, é crer que aquilo vai se materializar. Digamos que você esteja pedindo a Deus aí, acreditando que os que estão doentes serão curados. Minha pergunta é: você acredita que esses doentes serão curados? Ou é só fé mesmo? Não precisa ser curado. Eu tenho fé, mas não. Você tem que trazer o exame, colocar lá sobre a mesa da oração, estender as mãos sobre ele e orar a Deus, acreditando que no próximo exame físico palpável, que um homem físico palpável, um médico, vai fazer ou vai pedir para que o laboratório faça. No próximo exame, na hora de comparar um antes da oração com o outro pós-oração, veja ali um resultado. Mas o resultado é só no papel ou a pessoa tem que estar curada? Está entendendo a questão da fé? A pessoa será curada. Não é troca de papéis. Você não está aqui trocando ideias. Não. Sua fé precisa ser palpável, firme. Crença mesmo. Acreditar para valer que isto vai acontecer. E Abraão é tão ferrenho, é um homem que tem tanta fé, que ele diz: olha, um anjo, o anjo de Deus, Deus enviará o seu anjo, irá diante da tua face. Você não vai sozinho nesse projeto. O anjo do Senhor irá diante de você. Antes que o servo chegue, alguém chegou primeiro, preparou o terreno. Certo? Isto é fundamento de fé. Ele tem certeza. Não aconteceu ainda, mas ele acredita nisto. E é assim que vai acontecer. Então o servo jura, né? E no versículo 9 diz que ele pôs a mão, né, sobre debaixo da coxa, né, de Abraão, seu senhor, e jurou sobre este negócio. Esse negócio aí, fez um juramento. E você sabe, 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, num projeto, nesse negócio, né? Eu aconselho que sempre você troque essa palavra propósito por negócio, né? Essa palavra propósito as pessoas estão usando muito aleatória aí hoje em dia, né? Tem até pregações copiada e colada de um e de outro aí, que eu chamo de pregações PIX, né? Copia e cola, projeto, processo e propósito, né? Só não tem plano, né? Plano não tem não. É projeto, processo e propósito. Quem não suporta o processo, quem não tem o projeto, não suporta o propósito, que não sei o que, propósito e projeto e processo, é isso aí. Só não vejo falar sobre o plano. Que o plano é isto aqui, é a base. As pessoas estão falando de propósito assim, ó. Aconteceu uma coisa lá errada. Não, tudo tem um propósito. Às vezes não. Às vezes a pessoa ocasionou aquele problema
E ele quer jogar para Deus a responsabilidade. Não, aí tudo tem um propósito. Que propósito, irmão? Que tudo tem um propósito? Não, nem tudo tem propósito. Tem coisas que a pessoa procura. Tem coisas que qual é o propósito no suicídio de Judas? Hã? Não influi, nem contribui. Não tem propósito nenhum nisso aí. Muito pelo contrário, tinha profecias no Antigo Testamento dizendo que isso aconteceria. Por causa dos erros dele, né? Havia aí uma denúncia, né? Um prenúncio de suicídio. Não é que ele foi, como é que diz? Chama de filho da perdição. Não é que ele foi predestinado a aquilo. Não. Qualquer um dos 12 ali poderia ser o traidor. Não é Judas o traidor. É que já havia, Deus já tinha visto na eternidade que um dos seria o traidor e que isto aconteceria. Mas não é que Judas nasceu. Não está escrito em lugar nenhum que Judas seria o cara da cidade de Iscariotes, que aos 33 anos de idade trairia o... Não, negativo. Tanto é o contrário que a Bíblia, o próprio Jeremias diz que com aquele dinheiro, as 30 moedas de prata, comprar-se-ia um campo de sangue, né? Que era o lugar onde seria a olaria, aquela olaria de Jeremias 18, né? Aquela coisa lá para trás. Quer dizer, poderia ser qualquer pessoa, irmão. Tanto é que em Lucas capítulo 22, você vai ler o texto, você vai ver os discípulos perguntando para Jesus: por acaso sou eu, Senhor, o traidor? Um de vós é me trair. Senhor, sou eu. Todos eles perguntaram. Aí João disse que Pedro viu João reclinado sobre o peito de Jesus e pediu para que ele falasse quem era, e Jesus revelou que era Judas. Mas ninguém sabia quem era. Tá certo? Então, jurou por aquele negócio, né? Use essa palavra negócio. Deus está nesse negócio. Vamos fazer um negócio. Não é negócio de negociar. Esse negócio aqui é algo que é a junção entre é um ligamento, sabe? Aquilo que é ligado na terra, ligado no céu, isso é chamado de negócio. Eu estou falando de negócio celestial. Algo que já foi compactado por Deus, já foi ligado, interligado. Algo que Deus está assinando em cima, enquanto a pessoa está conversando aqui embaixo. Veja que Abraão não ora. Não, é a conversa. Por isso que o crente não pode conversar besteira. Por isso que a palavra ela tem poder. Por isso que o crente não pode trazer xingamentos, nem maldições. Não, nem jogar conversa fora. A palavra do cristão deve ser temperada com sal. Em Mateus 5, Jesus disse que a nossa palavra tem que ser sim, sim e não, não. Porque o que passa disso, a dúvida, a procedência é maligna. Então, muito cuidado com o que você conversa, com quem você conversa, ou as palavras que surgem da boca no momento em que a pessoa está conversando sobre a palavra de Deus. Isso aqui é muito sério. Pessoas ficam escarnecendo, brincando com mistério, com línguas estranhas. Nem mande para mim vídeo nem áudio desse tipo, que eu lhe bloqueio na mesma hora. Brinque com qualquer outra coisa, mas não brinque com as coisas celestiais. Não escarneça daquele que lhe deu a vida na cruz do Calvário. Jesus não morreu para a gente estar de brincadeira, não, irmãos. Muita gente morreu, perdeu a vida, perdeu tudo, no sentido literal, perderam tudo. Pessoas foram mortas, queimadas vivas, espancados, tiveram sua família queimada, arrancada de fora de casa. Mães viram os filhos serem comidos por leões, jogados em tachos quentes, em fornalhas de fogo. Pra gente hoje tirar piada com a palavra de Deus, não, irmão, isso aí tem coisa errada, tá certo? Então veja que enquanto eles estão conversando, fazendo o negócio espiritual, Deus já está mexendo, movendo, trabalhando. Versículo 10.
E o seu servo, tomou 10 camelos, dos camelos do seu senhor, partiu, pois que toda a fazenda do seu senhor estava em sua mão, levantou-se e partiu para Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Já sabe quem é Naor, né? Já expliquei na aula passada. Mesopotâmia, você já viu muito falar nesse nome, né? Mesopotâmia. Meso, né? Rios. Potâmia. Meio. Centro. Né? Ou, se você inverter, meso é meio. Potâmia é rios. Né? Entre rios, né? Tem a cidade Entre Rios aqui. Se você traduzisse para uma dessas linguagens antigas, aí gregas, seria Mesopotâmia. Entre rios, cidade entre rios, lugar de cruzamento. Fica entre os dois rios maiores, né? Tigre e Eufrates. Exatamente lá, como na terra do Éden. Deus explica de onde saem esses braços aí, né? Só para você se situar mesmo. E a viagem de ida são 750 quilômetros, certo? Fez ajoelhar os camelos fora da cidade. Não vou fazer conta de quanto tempo ele gastou para ir e vir, porque não é coisa exata, então vai ficar só a taxa de aproximação. E eu não gosto de conjectura, não vamos me ver aqui fazer conjectura nenhuma, porque isso não existe. O que está escrito, está escrito. Se não está escrito, não era para estar escrito, e não é para o homem saber, e acabou. O que foi revelado, é revelado. O que está oculto, se Deus quiser revelar, bem. Se não, nada de conjectura. Passa disso, é procedência maligna. Então, ele foi para a cidade de Naor, cidade do irmão de Abraão, cidade do irmão de Sara também. Fez ajoelhar os camelos fora da cidade, quer dizer, os camelos pararam lá atrás, fora da cidade, junto a um poço de água pela tarde, ao tempo em que as moças saíram a tirar água. Veja, já é estratégico, né? Já é estratégico, né? Costume das mulheres de buscar água, certo horário. E ele sabe disso. O servo também é dessas terras, né? E disse ao Senhor. Agora ele vai orar, né? Versículo 12. Gênesis 24, 12. Agora ele vai orar. Disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Veja, ele não está orando por ele, está orando pelo voto que foi feito lá atrás, pelo negócio que Abraão concordou. Então, ele está intercedendo pelo seu senhor. Ele é o servo que vai atrás, corre atrás da luta, e é aquele que está intercedendo. Então, indo aonde Abraão não pode ir, né? Ele não está ali preocupado com os seus propósitos, né? Com os seus projetos, com os seus planos. Veja que o negócio é além de projeto, além de plano, além disso, além daquilo, né? Ele está servindo um reino, ele serve a Abraão. Então tudo o que ele faz é direcionado por Deus e voltado para o negócio que ele fez com Abraão. Então ele ora a Deus, fala 2 vezes o nome Abraão, né? Por beneficência a meu senhor Abraão, quer dizer, se o senhor está nesse negócio mesmo, por amor a Abraão, a promessa, quando fala aqui beneficência, fazer bem a sua promessa, né? Lembrar do que o senhor fez e tal. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água. Veja, ele está falando com Deus como se Deus não estivesse ali do lado dele. Olha, Senhor, eu estou aqui nesse momento, em tal lugar, assim, fazendo tal coisa. Veja como é a oração do Antigo Testamento, né? Eis que eu estou em pé junto à fonte de água. Ele vai fazer um voto, um propósito, vai fazer ali, como é que se diz? Um teste, né? Uma prova, fazer prova de Deus. E as filhas dos varões dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa agora,
o teu cântaro, para que eu beba. E ela disser, bebe. Ó, você vê o perigo das traduções, ó. Aqui tem um erro, ó. Que quando tem 2 pontos, seja, pois, que a donzela a quem eu disser, 2 pontos. Aqui tem que ser com letra maiúscula, né? Veja que aqui está com letra maiúscula, ó. Tá vendo? Depois do ponto, né? Então você vê que tradução digital não bate muito bem não. Mas vamos lá. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser, aí você corrige aí, se a sua tiver assim também, coloca um azão bem grande aí em abaixa. Abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que fizeste beneficência, meu Senhor. Olha que oração tremenda do servo. O servo sabe o que quer, sabe o voto que fez, sabe a jura que fez, né? E pede intervenção de Deus. É isso aqui que Abraão disse que o anjo iria na frente. Quer dizer, conduzindo os passos. Não é que vai... ela não vai ser um robô, mas Deus já vem projetando o dia inteiro para que aquele encontro aconteça. Olha que coisa sobrenatural, que coisa maravilhosa. E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, veja que o anjo já tinha ido à frente. Abraão disse isso lá, né? Abraão disse isso a ele: o anjo do Senhor irá à tua frente, né? No versículo de número 7, o Senhor enviará, né? Ele enviará o seu anjo adiante da tua face. Então veja, realmente Deus já estava ali, né? E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, ô irmão, que Deus surpreenda a sua oração desse jeito. Antes que você termine de falar, Deus já comece a agir. Eu creio neste Deus que age imediatamente. Eu acredito neste Deus. Nós já temos provas disso. Muitos de vocês aqui têm prova disto, de que mal terminou de conversar com Deus, a providência chegou. Porque aqui não é só uma providência, aqui vai mudar toda uma história. Porque a promessa que Deus fez a Abraão depende de que Isaac tenha filhos com esta mulher aqui, com Rebeca. E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, lembra lá? Que está escrito lá, nasceu Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão. Lá atrás Abraão estava orando, este povo abrindo as madres todas aí. Saiu com seu cântaro sobre o seu ombro. Veja, o cântaro é dela, seu cântaro. Vamos usar um pouco da filosofia do texto aqui, né? Exegese, né? Sucedeu que antes que ele acabasse de falar, enquanto ele está conversando, quem vem? Rebeca. E ela vem com o cântaro sobre o ombro. Costume, né? Normalmente eram 2, né? As cabaças ou o cântaro aqui feito de couro de bode, de cabra, né? Então, às vezes chamado de odre, que é parecido, mas aqui veja que é um cântaro. Às vezes feito de barro, às vezes feito de cabaça, né? Então, quando aparece cântaro, é aquele material específico só para pegar a água, tá certo? Pegar e conduzir a água, não para reservatório, tá certo? Então, odre é reservatório, cântaro
tirar a água para despejar em algum lugar ou para levar para algum lugar. Em João 4 você vê isso, que a mulher deixa o cântaro e vai-se embora. E explica para Jesus, tu não tem cântaro, e o poço é fundo, né? E a donzela era muito formosa à vista. Veja, a primeira expressão que aparece aqui é o nome dela no versículo 15. Depois, a alusão a ela aparece donzela, né? Esta expressão donzela vem de pureza, de simplicidade, tá? Pureza, simplicidade, virgindade, santidade, né? Quer dizer, coisa que à primeira vista ele consegue observar nela. O comportamento dela, né? E a donzela era muito formosa à vista, virgem, veja, donzela, simples, humilde, modo de falar, de agir, de caminhar, não tem malícia, isso é donzela, sem malícia, né? Sem esperteza, muito formosa à vista, quer dizer, bonita, vai trazer filhos bonitos, vai atrair também muitos olhares e tal, mas fato é que Isaac é príncipe, filho de Abraão, então não pode levar uma mulher que não seja, né, tão formosa quanto Isaac. Então Deus, quando prepara, Deus prepara mesmo com todo gosto, né? Formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido, quer dizer, realmente ela era virgem, mas não só de falar, realmente ela não tinha tido relações nenhuma, né? Era como Maria. E desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. Donzela. Veja, se você for pregar, já vai fazendo os cortes do texto aí. Donzela, muito formosa à primeira vista, olhou e viu, é bonita. Observou, é donzela. Por expressão, é virgem, não se contaminou. Aí diz, desceu à fonte, veja a expressão desceu, né? Desceu para buscar, desceu para ir, desceu para encontrar, desceu para ver, né? Veja as expressões que vai acontecendo. Desceu à fonte, ir até lá, o fato de ir até a fonte já é uma descida, né? Ela desce para buscar a água, né? E ela volta com o cântaro cheio. Quem desce normalmente vazio para se encher, mas ela não vai beber desta água. Ela vai encher o cântaro para ajudar alguém. E é nesta ajuda para alguém que entra o negócio que a 750 quilômetros lá atrás, meses de viagem, Deus fez com Abraão. Tá certo? Então veja, depende dela agora aceitar o convite de descer, encher o cântaro, subir para ajudar alguém. Às vezes você pode estar nessa situação aí, só ajudando os outros, descendo, subindo, descendo, enchendo, se enchendo, derramando, se enchendo e ajudando, só ajudando e dizendo Senhor e eu. Mas o momento chega, quando menos espera. Ela não sabe que isso vai acontecer com ela, ela não sabe que daqui a pouco vai estar casada com um príncipe, filho da princesa Sara, né? Que Sara significa princesa. Ela não sabe que ela vai entrar na linhagem do Cristo. Ela não sabe o que espera pela frente. A boa ação dela, sem olhar a quem, é que vai fazer com que ela receba todas as bênçãos dela, né? Então, desceu, foi à fonte, né? Não desça para conversar, desça à fonte, não perca tempo, desça à fonte. Encheu seu cântaro, não é dos outros, encheu dela e subiu. Sobe como? Com ele, né? No ombro. Subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro, quer dizer, agora depende dele, e ele precisa abordar ela, porque ela está vivendo a vida dela, está seguindo, né? Veja que ela não para na fonte,
É costume das mulheres tirar água, muitas mulheres estão tirando água, mas ela não para conversar. É uma mulher santa, simples, obediente, não é? Não é de fofocagem nem nada. E ela disse, então o servo correndo ao encontro disse, ora, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. E ela disse, bebe, senhor, bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou seu cântaro sobre sua mão, e deu-lhe de beber. Costume, né? Baixou, ele pega com as duas mãos, como os 300 lá foram separados por Gideão, né? Sem se abaixar para lamber como cachorro, pegando com a mão, puxando para si e olhando atento. Essa expressão aí, né? Quer dizer, ela desceu para buscar água e subiu com o cântaro cheio. Ele desce vazio com as mãos e vai subir se enchendo. Quer dizer, ela enche o cântaro para ajudar ele. Ele também tem que correr ao encontro. Quer dizer, cada um fazendo a sua parte. E acabando ela de lhe dar de beber, quer dizer, ele bebeu bastante, que deserto terrível, né? Meses de caminhada. Disse, tirarei também. Agora aqui é o voto que ele fez com Deus, né? O acordo que ele fez com Deus. Olha, vou ficar aqui, vou bebendo água às mulheres. A primeira que disser assim, vou tirar para o senhor e também vou dar para os camelos é esta. Mas isso foi na primeira oportunidade. Deus já estava tanto no negócio que a primeira mulher que fez isso, né? Tirarei também água para os teus camelos até que acabem de beber. Né? Gênesis 24, 19. E apressou-se e vazou seu cântaro na pia, né? Jogou lá e puxou. Correu outra vez ao poço para tirar água e tirou para todos os seus camelos. Apressou-se, vazou seu cântaro na pia. A água que tinha restante ali, ela botou na pia lá, guardou. E foi para o poço buscar água. E tirou para todos os seus camelos. 10 camelos. O camelo bebe aí 300 litros de água por dia. E chega a beber, né? Isso quer dizer que essa mulher, no mínimo aqui, ela deu entre 2.000 e 3.000 litros de água. Não sei quanto o cântaro dela pegava, mas foram muitas viagens, indo e voltando, indo e voltando. Só ajudando. Ela já ajuda 11, né? 10 camelos e o rapaz também. E o varão estava admirado de vê-la calando-se para saber se o Senhor havia prosperado sua jornada ou não. Então ele ficou só olhando, sem falar nada, calado para ver, né, sem interferir, né? Algumas pessoas pedem as coisas a Deus, depois começam a interferir. Senhor, eu quero que o Senhor haja assim. Aí Deus está certo, fique quieto e me espere. Aí começa a mexer, a conversar com um e com o outro, a falar, contar a vida e entrar em desespero e querer apressar as coisas, querer dar um jeitinho. Aí, meu irmão, aí você está pedindo para perder a benção está pertinho na mão, é só sentar e esperar aí. Não já fez sua parte? Já, então pronto. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o varão pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para suas mãos, do peso de 10 ciclos de ouro. Disse, de quem és filha? Faze-mo saber, peço-te. Há também em tua casa, em casa do teu pai, lugar para nós pousarmos? E ela disse, sou filha de Betuel. Olha que coisa linda. Filho de Milca, o qual ela deu a Naor. Disse-lhe mais, também temos palha e muito pasto, lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele varão e adorou ao Senhor. Quer dizer, Deus já começou a prosperar. Então ele não vai esperar a bênção completa para começar a adorar. Ele já está adorando aqui porque ele sabe que Deus já prosperou o caminho. A oração de agradecimento no meio da jornada. As coisas estão começando a dar certo, você intensifica a oração. Não para de orar não. Não, vou esperar. Não. Já começa a orar de agora.
Bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua beneficência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos do meu senhor. O anjo do Senhor foi na frente fazendo tudo isso. E a donzela correu e fez saber estas coisas na casa de sua mãe. Correu para lá, explicou a situação, né? E Rebeca tinha um irmão cujo nome era Labão. Esse Labão aqui é aquele ladrão mesmo que vai roubar Jacó lá na frente. E Labão correu ao encontro daquele varão à fonte. E aconteceu que quando ele viu o pendente e as pulseiras sobre as mãos de sua irmã, e quando viu as palavras de sua irmã Rebeca, que dizia: assim me falou aquele varão, veio o varão e eis que estava em pé junto aos camelos, junto à fonte. E disse: entra, bendito do Senhor, por que estás fora? Por que estarás fora? Pois eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então veio aquele varão à casa, desataram os camelos, deram palha e pasta aos camelos, água para lavar os pés deles e os pés dos varões que estavam com ele. Quer dizer, deram banho no camelo, lavaram, tiraram toda a sujeira, deram palha, né, comida, né, ração para os animais e tal. O prejuízo é grande, né, a casa é grande, você veja que a casa é grande, muita comida e tal. Depois puseram de comer diante dele, agora que vai comer o servo. Ele, porém, disse: não comerei até que tenha dito as minhas palavras. E ele disse: fala, quer dizer, não vou comer não. Quer dizer, veja que ele fez uma espécie de jejum, né? Uma espécie de jejum, um voto aqui, né? Primeiro eu vou falar, depois a gente come, né? Então disse: eu sou o servo de Abraão. E o Senhor abençoou muito o meu senhor, de maneira que foi engrandecido, e deu-lhe ovelhas e vacas e prata e ouro, quer dizer, informações que não tinha, agora já vai chegando pra gente. Ó. E servos e servas, camelos e jumentos. E Sara, a mulher de meu senhor, gerou um filho a meu senhor depois de sua velhice, e lhe deu tudo quanto tem. Quer dizer, tudo agora é de Isaac. E meu senhor me fez jurar, dizendo: não tomarás mulher para o meu filho das filhas dos cananeus, em cuja terra habito. Ireis à casa de meu pai, minha família, tomarás mulher para o meu filho. Então disse eu ao meu senhor: porventura não me seguirá a mulher. Ele disse: vive em cuja ele me disse: o Senhor em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo para esperar o teu caminho. Ele vai repetindo, né? Então serás livre do meu juramento quando fores à minha família. E se não te derem livre, serás do meu juramento. Quer dizer, você, agora fizemos um juramento, quando você for lá e voltar, tá livre, acabou. Mas se ela não vier, então você também tá livre do juramento, não deu em nada. Hoje cheguei à fonte, disse o Senhor Deus do meu senhor Abraão: estou agora a passar meu caminho, no qual eu ando. Aí ele vai repetindo, né, toda aquela história que já aconteceu, né? E no versículo de número 47 ele explica por causa do presente e tal, né? Já que é uma jovem, para não pensar que ele está cortejando ela, ele vai explicar, né, a situação, para não achar que esse cara, se Eliezer, está querendo casar com essa menina aqui, Rebeca, né? Então lhe perguntei e disse: de quem és filha? Ela disse: filha de Betuel, filho de Naor, que lhe gerou Milca. Então eu pus o pendente no seu rosto. Veja onde era o pendente. É uma pulseira, né? Um colar, né? E as pulseiras sobre suas mãos. E inclinando-me, adorei o Senhor e bendisse o Senhor, né? E versículo de número 50. Então responderam Labão e Betuel, pai e filho, viu? E disseram: do Senhor procedeu este negócio. Veja a expressão negócio. Não podemos falar-te mal ou bem. Bom,
não posso dizer que sim ou que não. Mas pelo que eu vi até agora, o Senhor é que tem inventado isso aí. Eis que Rebeca está diante da tua face, toma e vai-te, seja mulher do filho do teu Senhor, como tem dito o Senhor. E aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo as suas palavras, inclinou-se à terra diante do Senhor. E tirou o servo vaso de prata, vaso de ouro e vestes, e deu-as a Rebeca. Vaso de prata, ouro e vestes deu a Rebeca. Veja que as pessoas têm uma idolatria por vaso de barro. Mas vaso de barro, meu irmão, não vale nada. Não tem preço nenhum. Tá? 1 Timóteo, o apóstolo Paulo disse que numa casa grande há vários tipos de vaso. De prata, de ouro, de barro, de pau, de madeira. Certo? Então, desde idolatria com vaso de barro. Não, porque eu sou vaso de barro. Só que Jeremias 18 diz que Deus quebrou o vaso de barro, porque o barro era o povo perdido da casa de Israel. Não era o profeta, não. Era o povo perdido da casa de Israel. No Jeremias 19 ele diz: se esse vaso se quebrar, ninguém pode refazer. E ele vai e quebra e diz: olha, o povo está rompido, não tem como refazer. Quando o apóstolo Paulo diz assim: um tesouros em vaso de barro, falando sobre a natureza caída do ser humano, que o Espírito Santo veio por obra de graça e misericórdia de Deus, ele concede a salvação escondida dentro de nós, né? Que é o perseverar até o fim, que é Cristo, que é o Espírito Santo habitando dentro de nós, nesse vaso de barro aqui. Então, deixe de idolatria com vaso de barro, né? Os vasos que são honrados são vasos de prata e de ouro, né? Então, esse barro aí sempre vai remeter à natureza caída do ser humano. A prata e o ouro não, o ouro representa o Espírito Santo. Veja a arca de madeira revestida de ouro por dentro e por fora. O pote do maná não era de barro dentro da arca, pote de ouro, irmão. Então veja os vasos que Nabucodonosor levou, tirou da casa do Senhor, era vaso de prata e de ouro. Então preste bem atenção nisto. Olha o presente. Tirou o servo, né? Versículo 53, Gênesis 24, 53. Tirou o servo vaso de prata e vaso de ouro e vestes e deu a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e sua mãe. Então comeram e beberam, ele e os varões que com ele estavam, e passaram a noite. Levantaram-se pela manhã e disse: deixa-me ir a meu senhor. Então disseram a seu irmão e a sua mãe: fique a donzela conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias, e depois irá. Ele, porém, lhe disse: veja como é a questão. Labão sempre foi esperto. E Naor também não era boca aberta, não. Nem Milca, viu? Veja como é. Deus fala para ele ir e voltar, e as más conversações corrompem os bons costumes, né? Quase ele perde a bênção. Mas graças a Deus ele é direcionado pelo Espírito Santo, então, pelo anjo do Senhor. Então ele não vai cair na conversa de ficar ali, de se despedir e tal. Não, se quiser ir, tem que ser agora. Não tem tempo para perder. Porque Abraão tá velho, Abraão tá morrendo, não tem tempo para ficar esperando. Aqui já vão demorar meses para voltar para casa. Então Abraão precisa ver o filho casado antes de morrer. Ele, porém, lhe disse: não me detenhas, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixa-me ir, deixa-me partir, para que eu volte a meu senhor. Disseram: chamemos a donzela e perguntemo-lo. E chamaram Rebeca e disseram-lhe: irás tu com esse varão? Ela respondeu: irei. Né? Mulher decidida, né? Então despediram Rebeca, sua irmã, e sua ama, e o servo de Abraão e os seus varões, né? Despediram Rebeca, sua irmã e sua ama, e o servo de Abraão e os seus varões. Houve aquela despedida, né? Abençoaram Rebeca e disseram: nossa irmã, sejas tu em milhares de milhares, e que a tua semente possua a porta dos seus aborrecedores. Quem foi que disse isso aqui? Veja como a inspiração divina é tão grande,
que Deus disse isso aqui a Abraão. Você vai ser tão grande que você vai habitar na frente dos seus inimigos. Tem gente por aí pregando cada besteira, dizendo Deus vai arrancar seus inimigos, Deus vai matar seus inimigos, Deus vai te afastar dos inimigos. A promessa a Abraão é essa. Goste quem gostar, vou fazer você crescer tanto que você vai arrumar tanto inimigo que vão ficar na beira da sua porta. Você vai encostar nas portas dele. O sucesso incomoda, irmão. O crescimento incomoda. E quem está com Deus é isso mesmo. Tem que refletir a luz em meio às trevas. Certo? Então, os inimigos não vão morrer. Eles sempre existirão. Podem sair um, mas virar outro. Então, você se acostume com o crescimento espiritual que Deus tem para você. E a profecia deles aqui, veja como Deus é tão bom, que é a mesma palavra que Deus disse a Abraão. Eles sem saberem de nada, né? E Deus já estava confirmando aqui. E Rebeca se levantou, né, para encerrar esta aula daqui. Se levantou com suas moças e subiram sobre os camelos e seguiram o varão e tomou aquele servo Rebeca e partiu. Quer dizer, ela não vai só, né? Vai levar as moças, que são as cuidadoras e tal. Ora, Isaac vinha do caminho do poço de Laroi, porque habitava na terra do sul, né? Isaac também já tem sua terra, está grande, já tem sua, né, sua propriedade, né? E Isaac vinha do caminho, quer dizer, ele foi, né, para esse Lai-Roi, né? Que em outra tradução tem El-Roi, né? E vem voltando agora para casa. E Isaac saíra a orar no campo sobre a tarde, e levantou os olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Olha, irmãos, olha como é uma casa organizada. O pai orou, abençoou o servo que foi buscar uma jovem para o casamento de Isaac. Isaac, que quer casar, foi trabalhar, né? Veio do poço, foi trabalhar, né? E saiu para o campo para orar. Veja o que é um jovem de compromisso, que orando para que Deus prospere o caminho, confirme a bênção que ele pediu a Deus, que o pai dele já estava orando. Então, o pai orando, o filho orando, o servo orando, a família da noiva orando, veja, não tem como dar errado. Todo mundo envolvido na oração. Veja que nem todos são crentes, né? Na família, nem todos são cristãos, né? No sentido intrínseco da coisa, nem todos creem no Deus Todo-Poderoso, nem todos servem a Ele, mas os que servem a Ele, mesmo no meio dessa família, você vê que Labão é um cara fingido, que vai roubar Jacó e tal, aquela coisa toda. Mas veja aqui que os que são crentes na família estão orando para que Deus abençoe a vida dos irmãos, a vida das irmãs. Em vez de ter inveja, estão orando para que Deus prospere o caminho. Certo? Deixa a inveja de lado e vamos orar pelos nossos irmãos, orar pelo crescimento da família dos irmãos, orar pela bênção, né? Orar para que Deus abençoe os casamentos. Chega de amaldiçoar, né? Orar, levantar as mãos, clamar a Deus. E Isaac sai de casa para ir ao campo orar. Orar no campo. Veja, a gente não tem o costume de ir para o monte. Ele sai para orar no campo, espaço reservado para ele, né? Sobre a tarde, né? Depois do trabalho e tal. Então ele levantou os olhos, olhou, e eis que os camelos vinham. Veja que situação. O homem está orando, né? Pedindo para que Deus confirme a bênção. E campo é baixo, campo representa o mundo, né? Ele sai de casa para ir ao mundo orar. A batalha diária, né? Fala sobre a batalha espiritual que nós vivemos em meio a este mundo tenebroso, em meio a essa sociedade ruim. Sobre a tarde, né, representa o fim de um dia que vai anunciando o outro. Quer dizer, quando as trevas vão chegando.
Tem pessoas que deixam para orar quando já cai a noite, quando as trevas já vieram. Quando não tem mais jeito, quando não tem mais solução. Não tem mais solução para casa, não tem mais solução para o casamento, não tem mais solução para o trabalho, não tem mais solução para a saúde. Aí ele começa a orar para que Deus faça um milagre. Aí às vezes Deus não quer fazer mais um milagre, porque o tempo de orar é enquanto você descobre que está com um empecilho, com uma dificuldade. Quando você descobre a dificuldade, você já tem que começar a orar dali. Em Atos 16 diz que perto da meia-noite Paulo e Silas já oravam e cantavam hinos a Deus. Não esperou chegar a meia-noite para cantar, eles já estavam orando e cantando. Chegou perto da meia-noite, o milagre aconteceu, mas eles não esperaram perto da meia-noite chegar. Jesus disse na oração dele duas coisas interessantes. Primeiro ele diz: livrai-me do mal, né? Primeiro ele diz: não nos deixeis cair em tentação, né? Não quero cair. Quer dizer, livre-me dos buracos. E segundo, ele diz: livrai-me do mal. Veja, ele não quer o mal perto dele e ele não quer a tentação perto dele. Então, isto é oração preventiva. Aprenda a fazer essa oração preventiva. Repreender antes que chegue. Observou, disse o apóstolo Paulo, fugir da aparência do mal. Observou, viu que é mal, sai fora. Ora logo e repreende logo de longe. E então Isaac saiu para orar de tarde, levantou os olhos e eis que os camelos vinham. Veja, não diz que ele orou, diz que ele saiu para orar no campo. Bom, mas a gente já entende que essa expressão aqui, né? Versículo 64. Rebeca também levantou os olhos e viu a Isaac e lançou-se do camelo. Veja, quando ela viu Isaac, ela desceu do camelo. Já aqui confirmando, Deus confirmando no coração dela quem era Isaac, sem ter se visto nunca. A 750 quilômetros de distância, são parentes, mas nunca se viram, porque quando os pais saem de casa, eles não têm nascido ainda, vão nascer anos depois, 24 anos depois, né? Então, veja, com histórias diferentes, e Deus vinha confirmando. Então, veja, ela desce ao cântaro, pega o cântaro, desce ao poço para poder trazer água para Eliezer, né, o servo de Abraão. Aqui ela está em cima, no camelo, ela desce para ver Isaac. Isaac está em casa, desce para o campo para orar. Veja as descidas. Um desce para orar no campo de tarde, a descida do dia reclinando, o sol descendo, mas ele levanta os olhos de onde vem o socorro. Tudo declinando, tudo descendo, e ele levanta os olhos de onde vem o socorro. Quando ele olha para cima, a bênção dele vem. E a bênção dele, como ele está embaixo, desce para encontrar com ele. A providência desce quando a pessoa olha para cima. Tá entendendo, meu irmão? A filosofia dessa história aqui. Então levantou os olhos, olhou, e eis que os camelos vinham. Ele não sabe quem vem no meio ali, mas já dá para ver alguma coisa. Alguma coisa já está vindo, meu irmão. Pode não ser aquilo que você esperava para 2023. Mas eu acredito que alguma coisa de Deus já está vindo por aí. Já vem uma comitiva espiritual chegando por aí. E no meio de toda esta comitiva, no meio desse burburinho, no meio desse converseiro, no meio dessa gente toda, algo de Deus que você está orando virá e descerá aos seus pés, muito em breve. Eu não sei que dia você vai assistir essa aula, não sei quando você vai escutar esse áudio, mas eu quero profetizar em nome de Jesus Cristo. A você que está saindo ao campo para orar, nesta batalha espiritual, que parece que o dia vai reclinando e nada acontece. Levante seus olhos, meu irmão. Faça como aqui, em Gênesis 24, 63. Seja um Isaac de Deus. Levante seus olhos para os montes. Por enquanto só dá para ver os camelos, mas tem algo de Deus ali dentro.
De camelo ela entende. De camelo ele entende. Ele tem muitos camelos. E ela já sabe da água a camelo. Então já tem uma história entre os dois aí. O camelo já fala muita coisa. Para alguns pode não ser nada. Mas para você que conhece a história, você sabe que alguma coisa de Deus está acontecendo. Então Rebeca levantou os olhos e viu Isaac. Ela está em cima do camelo, mas ela levanta os olhos para ver Isaac. Todo mundo agora levantando a cabeça para receber a bênção. E lançou-se do camelo. Ela desce do camelo. E ela disse ao servo, o servo este que foi buscá-la: quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? Vem pelo campo ao nosso encontro. Aqui acontecem algumas tipologias bíblicas, muita gente compara, né? E vale a pena você comparar a Rebeca com a noiva de Cristo, com a igreja, que levanta os olhos para os céus e que vê o Cristo e que se lança sobre ele, no versículo 64. No versículo 65, a pergunta surge, né? A pergunta surge: quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? Salmo 24 diz: quem é este? Rei da glória. Levantai vossas cabeças, ó portas eternas, para que entre o Rei da glória. Quem é o Rei da glória? O Senhor forte, poderoso, este é o Rei da glória. Então, pergunta ao servo que conhece quem é o Senhor. Né? Jesus disse em João 10 que as ovelhas conhecem a voz do pastor. Então ela, por ser noiva, por ser virgem, pura, por não conhecer, pergunta ao servo que conhece. O mundo perguntando, né? A pessoa que acabou de nascer, né? Que vem ao mundo, que não tem experiência da vida ainda, essa criança, que Jesus disse que nós precisamos ser como uma criança, aqui essa noiva, essa esperançosa, que está esperando encontrar com seu varão, pergunta quem é, para ter certeza se é este mesmo. João perguntou isso. Pergunta a Jesus se ele é aquele mesmo que deveria vir ou devemos esperar outro. E Jesus, como dizia Santo Agostinho, nós falamos com palavras, Deus fala com palavras de coisas. Jesus não responde com palavras. Jesus diz: diga para ele que aqui os cegos veem, o coxo anda, o morto levanta e tal. Então, veja, no versículo 65, disse ao servo: quem é aquele varão que vem pelo campo a nosso encontro? O encontro da noiva com o noivo, a noiva que não conhece o noivo que não conhece a noiva ainda. Quer dizer, não dá mais para fazer tipologia, porque para nós e Cristo e a igreja, nós já conhecemos um ao outro. Mas antes do conhecimento, fica aquele negócio embaçado, precisa de um servo para apresentar um ao outro, tá certo? Que é o Espírito Santo. E o servo disse: este é meu Senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se, porque o costume é esse, tá? Não é mostrar o que é belo, o costume é esconder os tesouros. Então ela esconde o rosto, ela coloca o seu véu sobre o seu rosto. E o servo contou a Isaac todas as coisas que fizera. Quer dizer, trouxe a mulher, ela esconde o rosto, o servo conta toda a história. E Isaac trouxe-a para a tenda de sua mãe, Sara, né? E tomou a Rebeca, e foi-lhe por mulher, e amou-a. Assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Ela vai morar onde? Na tenda de Sara. Abraão já velho, perto de morrendo. Isaac vai morar com Rebeca na tenda onde era de Sara, sua mãe. Então ele perdeu uma mãe, mas ele recebeu de Deus um presente que foi a esposa, e ele ficou consolado. Depois a gente vai dar continuidade, né? Que Abraão agora vai começar a outra jornada da sua vida, né? Vai pegar outra mulher para si, chamada Quetura, né?
E vamos depois dar continuidade à história de Isaac, né? O cavador de poços, né? Até breve, viu?